fatores que alteram a velocidade de uma reação. Então, os fatores que alteram a velocidade de uma reação. Um deles, bem importante, é o que a gente vai utilizar agora, é o chamado catalisador. Então, qual é a função de um catalisador e como que eu identifico esse camarada aqui dentro? Então, a gente já sabe como uma reação processa. Ela tem o reagente, faz o caminho até chegar no produto, certo? Vem do reagente para chegar até no produto. Para mostrar uma diferença maior, deixa eu trazer o produto mais para baixo, um pouquinho aqui. Então, reagente aqui, formando o produto. Então, a reação, ela processa toda bonitinha assim, ó. Sobe, 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 chega no ponto máximo que é a energia do complexo ativado. Pof, vem embora. Então, tá aqui. Essa é a reação se processando normal. Lembrando que aqui em cima a gente vai ter a formação do complexo ativado. Mas eu tenho uma segunda possibilidade que eu vou te dizer que a reação ela pode acontecer assim, ó. Ela vem até aqui e aí daqui ela forma o produto. Certo? Então vou descrever que essa curva que está em vermelho é uma curva chamada de sem catalisador. Sem catalisador. E a curva que a gente representou em azul é a curva com catalisador. De cara tu já enxergou alguma coisa aí, sem a gente pensar tanto sobre. Certo? De cara, eu já sei que dá para pensar em algo. O que dá para pensar aqui? Bom, que a curva com o catalisador foi muito menor, certo? Do que a curva sem o catalisador. Vamos pensar na energia de ativação desse processo. Então, a energia de ativação sem catalisador, ela vai do 20 até o 160. Então, a energia de ativação sem catalisador, ela corresponde a 140 kJ. Está aqui. Qual é a energia de ativação com o catalisador? Então, aqui em cima, 100. Agora, vamos representar aqui em cima, aqui embaixo, com. Lembrando que aqui eu também tenho um complexo ativado sendo formado. Certo? Só que um complexo ativado com o catalisador. Aqui ele vai de 20 a 130. Então, com o catalisador, a energia de ativação é igual a 110 kJ. Pensa comigo. Onde que a reação deve acontecer mais rápido? Dando toda essa volta na montanha ou passando pela montanha menor? Vou te dar um exemplo aqui, ó, bem legalzinho. Fazer um projeto de um carro aqui. Então, você tem um carrinho, que está indo de ré ainda por cima, ele tem uma montanha para ele atravessar e chegar até o outro lado. Então, o carrinho tem que vir para cá. Então, ele segue o percurso dele. Certo? Ele pode passar por cima dessa montanha para chegar lá, ou a gente pode fazer esse mesmo carrinho, dar uma segunda possibilidade para ele. Então, veja, ele quer chegar num ponto interessante, que é o outro lado da montanha. Então, eu posso fazer ele se mover, pegar uma mesma montanha, aqui, chegar até o outro lado. Só que agora, ao invés dele fazer toda a volta por cima da montanha, a gente vai construir um túnel para ele. A gente vai fazer ele atravessar por aqui, ó. Então, existe agora um túnel que esse camarada pode passar. Então, eu tenho um carrinho que quer chegar do outro lado da montanha, e ele pode ou passar por cima da montanha, fazer toda essa volta, ou ele pode cruzar reto por um túnel. Um túnel, está aqui, certo? Ele pode passar reto. E a pergunta é, quando que ele vai chegar mais rápido do outro lado, considerando que ele tem a mesma velocidade? Certo? Bom, ele vai chegar mais rápido por aqui. Por quê? Porque o caminho é menor. Ele vai gastar menos energia para esse processo. Então, por aqui, ele vai chegar primeiro do outro lado, que se ele desse a volta toda. A ideia numa reação química é a mesma, gente.
certo? Então aqui, ó, a energia que ele gasta é muito menor. E se ele gasta muito menos energia, 30 quilojoules são 30 mil joules, certo? Que ele gasta menos de energia. E se ele está gastando menos energia nesse processo, a reação acontece mais rápido. Então, o catalisador, ele é um fator que altera a velocidade de uma reação e de uma maneira importante ainda, certo? Ele acelera a reação. Então, o catalisador, ele acelera a reação química, mas para isso ele faz algo bem interessante na reação, e é o qual eu preciso tomar cuidado. Então, o catalisador, ele acelera uma reação química, mas ele faz o que com a reação para ela ficar mais rápida? Então, ele acelera uma reação química, diminuindo a energia de ativação. Então, ele vai diminuir a energia de ativação para que a reação aconteça mais rápido. Então, ele acelera uma reação química, diminuindo a energia de ativação. Vou deixar ele aqui no canto, beleza? Então, o catalisador, ele diminui a energia de ativação, certo? Diminuindo a energia de ativação, ele acelera ela, tudo bem? O que o catalisador faz, gente? O catalisador, ele fornece, aparece exatamente assim, ó, nos exercícios para você. Ele fornece uma rota alternativa para que a reação ocorra. Então, para que a reação ocorra. Então, ele fornece uma rota alternativa. Qual é a rota alternativa? Está aqui, ó. Ele faz uma voltinha menor, ao invés de fazer essa volta toda. É o exemplo do túnel que eu acabei de apagar. Tá bom? Ele vai chegar no mesmo lugar, porém, ele dá uma rota alternativa. E por que você tem que tomar cuidado com isso? Vamos calcular a variação de entalpia para essa reação. Fala, pô, de novo? Sim, de novo. A variação de entalpia é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, a variação de entalpia é igual à entalpia do produto. Está aqui, ó, 90 quilojoules. Menos a entalpia do reagente, que é 20 quilojoules. Então, eu tenho um ΔH, que é igual a 70 quilojoules. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Essa variação de entalpia de 70 quilojoules, ela está para a reação que é catalisada, com catalisador, ou para a reação sem catalisador? É isso que você tem que pensar. Essa variação de entalpia, que a gente calculou, é para a reação catalisada, com catalisador, ou para a reação não catalisada, que é sem o catalisador? Pensa um pouquinho. Tanto faz. A resposta é tanto faz. Por quê? Porque a variação de entalpia, ela não envolve energia de ativação. A variação de entalpia, ela não envolve o complexo ativado. Ela envolve quem? Ela envolve o produto e envolve o reagente. Então, o catalisador, ele faz a reação acontecer mais rápido e ainda por cima ele não altera a energia de ativação. Então, o catalisador acelera uma reação química, diminuindo a energia de ativação, fornece uma rota alternativa para que a reação ocorra, e o catalisador não altera a variação de entalpia, a variação da entalpia de uma reação. Ele não altera a variação de entalpia de uma reação. Cara, muito cuidado, porque é muito sugestivo. Tá bom? Eu pensar nisso daqui, bater o olho e falar, cara, diminuiu. Então ele vai diminuir a entalpia. Não, a entalpia depende apenas de produto e reagente. Não depende de como a reação acontece. Ela depende só de ela estar lá, de ela existir. Beleza? Deixa eu tomar